Olá, boa noite. Estou iniciando mais uma live. Hoje a minha convidada é a psicóloga Keliane Lima, que juntas iremos abordar a temática Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. Então, aguardo vocês, espero que todos participem, façam perguntas. Boa noite, Mírio, acho que é isso, Mírio. Boa noite, seja bem-vindo. Vou fixar o tema, certo? Setembro. Vamos lá. Sejam bem-vindos todos. Participem. Davi, Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Participem, fiquem com a gente até o final. Tire suas dúvidas. A gente vai estar abordando hoje, eu junto à psicóloga, né? Vamos estar abordando Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Olá, Camila, boa noite, Camila. Kelly já entrou, irei convidá-la para que possamos iniciar. Olá, Ah, boa noite, tudo boa bem? noite, Gi. Tudo bom? Graças a Deus. Que prazer estar Ah, aqui, viu, com você? igualmente, é um prazer enorme estar vendo, mesmo que seja distante, assim, né? Através de uma telinha, mas a gente vai matar a saudade. É, mulher. Um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? Mulher, eu tô É tentando verdade. ajeitar aqui. Tá escuro, mas é o jeito. É minha câmera do celular. Mas está dando para ver bem. Você está me Pronto. ouvindo bem? Está me vendo Estou. bem? Estou sim. Camila, boa noite, duas maravilhosas. Vão arrasar com essa temática tão importante. Obrigada, Camila. Eita, Camila é linda. Obrigada, Camila. Carolina, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho, né, para a gente iniciar. Deixar o pessoal Isso, entrar. isso. Érica, seja bem-vinda. Aline Barros. Então, fiquem com a gente até o final, né? Interajam, perguntem, participem, que esse é o objetivo da nossa live, né? Do nosso debate, para que a gente aprenda junto com vocês também. Isso. E é a partir da interação, né? Na verdade, o interessante dessas lives é justamente fazer uma troca, né? Não é só, né, um diálogo vertical, só a gente, né? Então a gente recebe também muita troca das pessoas que participam. Exatamente. Deixa eu tentar fixar aqui. Fixei o tema para as pessoas que forem entrando Uhum. saber do que se trata. Pronto. Bom, Hoje, vamos iniciar, né? Vamos iniciar. Vamos iniciar as pessoas que forem entrando, que vão participando, né? Então, seja bem-vinda, Kelly. É um prazer enorme tê-la comigo aqui hoje, dividindo esse espaço para estar falando sobre um tema tão importante, né? Que uhum. para nós profissionais, quanto para as pessoas, quanto para o cidadão, quanto para a família, quanto para a comunidade, né? Isso. Então, eu gostaria que você se apresentasse, para que todos conheçam, né, meus seguidores, os seus que não me conhecem, que estão participando. Meu nome é Dirleuza Souza, sou assistente social, né, realizo esse projeto desde o início da pandemia e, assim, para mim é uma satisfação e eu fico feliz em poder ajudar com certas informações e até mesmo trazendo esses grandes profissionais como vocês vão poder. Está vendo hoje a nossa colega aqui, né, que é Eliane Lima. Oh, meu Deus.
Que linda. É, Gia eu não tenho nem palavras para falar, né? Gia é amiga de, de, de família, amizade além do trabalho. A gente se conheceu no NASF, né, em Itapetí. Então, até a gente tem um terminho, né, para isso, amigas além do NASF, né? Verdade. É. Então, gente, né, como o Gi já me apresentou, né, meu nome é Keliane Lima, né, eu sou psicóloga clínica formada desde 2014 na Universidade de Pernambuco, aqui no campus de Garanhuns, né, é, tenho especialização, né, em andamento em saúde mental, em psicologia organizacional, tenho formação em psicologia avaliativa e em recursos humanos também, né, e comecei, né, atuei meu primeiro trabalho, né, meu primeiro vínculo de trabalho foi na atenção básica, especificamente no programa NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, junto com o GI, inclusive, né, foi lá que a gente se conheceu. Atualmente eu trabalho, né, tenho como atuação a rede de saúde mental, eu trabalho no CAPES e também atuo na rede educacional como instrutora técnica, né, em uma instituição de ensino técnico, né? Então, é um pouquinho, né, uma forma breve de falar dessa trajetória, né, da psicologia na minha vida. E hoje, né, estando aqui convidada, né, por Gi para falar de um tema tão importante, né, eu fico super feliz, lisonjeada, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, Gi. Eu que agradeço. Também estou muito feliz, né, além de estar com uma grande profissional, estou com uma grande amiga, né, mesmo distante, mesmo você voltando para a sua cidade, a gente continuou com esse nosso vínculo de amizade através do celular, né, quando a gente podia se falar, e estou muito feliz em estar dividindo, né, esse espaço hoje com você. E a gente vai falar sobre uma temática, né, que é de suma importância. É a importância do Setembro Amarelo. Isso. Gi, deu um cortezinho na tua internet. Acho que Ouvi. Você ouviu o que eu falei? Quer que eu repita? se você puder repetir, deu um cortezinho. Não sei se foi, não sei se foi a minha aqui. Certo. Eu estava falando, né, que a gente vai falar sobre uma temática bem Isso, importante. Entramos no mês de isso. setembro, né? E o Setembro Amarelo, ele tem um Uhum. objetivo, né? Eu gostaria que você contextualizasse, falasse um pouquinho sobre o que seria o Setembro Amarelo. Certo, Gi. Então, né, para todos, para ficar um pouquinho mais claro, né, em relação a Setembro Amarelo, né, uma campanha que ela tem início aqui no Brasil, né, em 2015, né, com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma das instituições assim que são mobilizadoras dessa campanha aqui no Brasil. É uma campanha que tem como objetivo justamente alertar as pessoas, né, sobre a prevenção ao suicídio. Mas essa campanha também começou, né, de maneira mundial, né? Ela começou através de uma mobilização desde 1998, mais ou menos, né, por conta de um caso de suicídio, né, de um jovem de 17 anos. Ele cometeu suicídio dentro do carro, né, um Mustang amarelo. Por isso que o amarelo se tornou, né, um símbolo em relação à prevenção ao suicídio, né? Então, ele cometeu suicídio em 94, Mike, né, o nome dele, se não me falha a memória, e a partir de 98, a família começou a fazer uma mobilização muito grande, mobilizou a cidade. Isso aconteceu no Colorado, né, nos Estados Unidos, e tomou uma proporção global. E no Brasil, né, essa campanha ela veio com muita força em 2015, né, trazendo esse objetivo de prevenção, de trazer os sinais de alerta, né, para esse tipo de comportamento e mobilizar a sociedade em relação ao contexto, né,
do suicídio como sendo um problema social. Exatamente. Quando você falou a questão do Brasil, né, trazer para o nosso país essa campanha, né, tão forte, e falar de suicídio não é fácil, né? Quando a Isso, gente vai falar, tanto é difícil para quem está sofrendo, está sentindo, e quanto a família também, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse, né, um pouquinho sobre o que seria suicídio. isso. Então, assim, como você bem disse, né, o suicídio não é fácil. Ele hoje em dia seria mais acessível, né, o diálogo sobre suicídio, mas ainda é tabu, era muito mais, né, alguns anos atrás, né, até antes da campanha mesmo se instalar aqui no Brasil, antes do ano de 2015, era um pouco mais difícil, né? Então, com a mobilização do CVV e de outros órgãos, né, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, e outros órgãos, né, que mobilizam essa campanha aqui no Brasil, ficou um pouco mais fácil. Então, o suicídio, né, ele é um ato de desespero emocional, né? E também, ele traz também em relação a fatores que podem influenciar, né, esse tipo de comportamento. Então, tem três principais fatores, né, que seria a questão do desespero, da desesperança, né, da falta de perspectiva de vida, da falta de sentido. Então, ele seria um ato extremo de desespero, né? Então, geralmente, a gente associa o suicídio, o comportamento, né, de suicídio, o ato suicídio, a transtornos mentais, né? E realmente existe essa associação, né? Alguns transtornos mentais têm uma predisposição maior ao suicídio, porém, a gente pode ampliar essa visão e tratar o suicídio como um problema social. Existem outros fatores que podem influenciar esse comportamento, né? Então, a questão de desemprego, crise financeira, né? Dificuldade de elaboração dos processos de luto, né? Então, todos esses fatores podem contribuir, né, para essa decisão dessa pessoa. Isso. E quando falamos a termo Brasil, né, a gente vê que 90%, né, das mortes de suicídio, elas são causadas pelo fator da depressão, né, associada à depressão. São os três principais: depressão, transtorno bipolar e A esquizofrenia. Tem isso. Então, esquizofrenia também, e ao consumo também de de álcool, né, de álcool. substância. Isso, E assim, é bem preocupante, né? É muito preocupante, porque a gente tem políticas públicas, mas não especificamente voltada para isso. Né? A gente tem os CAPS para ter o atendimento, tudo, mas quando a gente fala em relação à prevenção, né? Hoje eu estava vendo algumas campanhas em vários estados, né, do nosso país, inclusive na Amazonas, que psicólogos e assistentes sociais se reuniram para fazer, né, ações educativas e, através da educação, levar a população, a família, né, o que seria suicídio para um ato de prevenção, porque a prevenção ela tem como, vamos dizer assim, diminuir, né? Quando você tem um conhecimento e sabe a quem buscar, onde vai buscar ajuda, tem como prevenir um ato e chegar a uma fatalidade, né, que seria o o suicídio. Então, suicídio. assim, quais seriam os sintomas para a gente identificar que uma pessoa pode estar prestes a cometer um suicídio? Isso. Esses sinais de alerta, né, esses sintomas, eles podem variar de comportamentais, né, a psicológicos, físicos. Então, os principais sinais podem ser
o isolamento social, mudanças repentinas de humor, né? A questão também de comportamentos repentinos de uma espécie de despedida. Então, a pessoa pode começar a organizar coisas que anteriormente estava protelando, ela tem aquela intenção de deixar coisas prontas, como se algo pudesse estar prestes a acontecer. Ela pode querer fazer um testamento de maneira repentina, escrever cartas, né, que dão a entender, que se referem a uma despedida, né? Essa pessoa ela pode ficar muito retraída repentinamente ou agressiva repentinamente, né? Ela pode apresentar discursos, essa pessoa pode apresentar discursos que se referem ao processo de morte. Então, ela pode apresentar falas como, eu queria morrer, eu não vejo mais sentido na vida. Ela pode apresentar falas dessa forma, né? Ela pode apresentar também disfunções alimentares, principalmente em relação à falta de apetite, disfunções de sono, ela começar a ter ou dormir demais, né? Ou ter insônia. Então, assim, uma série de mudanças de comportamento, né? E falas, discursos envolvendo o tema morte podem começar a surgir de maneira repentina. Esses são, assim, a gente poderia caracterizar como os principais sinais de alerta, né? Então, assim, a questão de educação familiar, de diálogo da família, né, é muito importante. E conversar sobre suicídio é de extrema importância. Muitas pessoas já me questionaram, mas falar sobre suicídio não pode incentivar essas pessoas? Pelo contrário, é através do diálogo, é através da informação, da fala responsável, claro, né? No ambiente familiar, nas escolas, né? Que essas pessoas podem perceber que não estão sozinhas, que podem contar com uma rede de apoio. Muitas vezes podem não compreender o que estão sentindo e elas perceberem que tem um apoio, que tem um tratamento, que tem um cuidado desses sentimentos, tem um respeito à dor que elas sentem. Então, é muito importante o diálogo. Exatamente. E diante das nossas profissões, né, o serviço social e a psicologia, que andam muito juntas, frente a como é que eu posso falar assim, esses entraves que acontecem na nossa Sim. sociedade, adiante, debaixo dos nossos olhos, a gente atende famílias, né, que sofreram a perda de um ente querido e que exatamente passaram por esse problema, né? Que é um problema social, como você mesmo falou, e que é um problema de saúde pública, né? Isso. E quando a gente fala referente a isso, quais seriam a psicologia, né, os maiores desafios diante o suicídio, a pessoa suicida, a pessoa que tem vamos dizer assim, que ela mostra indícios a cometer um suicídio. Uhum. Gi, antes de falar dessa questão de desafio, né, para a nossa profissão, eu trouxe alguns dados interessantes aqui que cabe a gente mencionar. Inclusive, um deles é porta para responder essa sua pergunta. Então, assim, são alguns dados da OPAS, né, a Organização Pan-Americana, né, de Saúde. Então, eles trazem para a gente que aqui no Brasil morrem 300 mil pessoas por ano. Então, em porcentagem, seria 17% da população morre por conta de suicídio aqui no Brasil. Então, é um número muito alto, né? Uma outra coisa muito interessante, né, que eles trazem, né, essa organização traz, é que de todos os países do mundo, vejam só 38 países possuem alguma estratégia, alguma política pública, alguma estratégia nacional para o combate do suicídio. Então, assim, ainda é tema que precisa ser discutido em todas as esferas, né, governamentais. E talvez aí entra o nosso entrave, quando você me pergunta um principal desafio.
né? Então, um dos desafios que nós, psicólogos, encontramos é a questão de ser um tema como tabu, ainda é tabu conversar sobre suicídio, né? Um outro desafio seria a questão de falta de políticas públicas, de falta do desenvolvimento de redes de apoio mais eficazes, né, para gerar esse diálogo, gerar essa discussão, gerar campanhas mais eficazes, mais atuantes, que atinjam sobre esse tema. Então, para nós psicólogos, seria muito isso, né? A dificuldade de acesso a redes de apoio mais eficazes e políticas públicas, e esse tema ainda ser tabu, dentro muitas vezes até da própria classe, né? É, não entre nós profissionais, mas entre as equipes, muitas vezes, que os psicólogos compõem, entende? Então, acredito que esse é o principal desafio que a gente precisa tentar desenvolver muito mais, né, para que mais pessoas compreendam e reconheçam esses sinais de alerta nelas mesmas ou em outras pessoas, amigos e familiares, e essas pessoas tenham mais acesso à educação e a estratégias de cuidado e prevenção. Certo, ótimo. Em relação ao acompanhamento familiar, né? Quando a família já houve a perda, né, de um ente devido ao suicídio. O que Uhum. você recomenda enquanto psicóloga? Como fazer esse atendimento, né? Os profissionais da saúde. Como intervir numa situação dessa? Isso. É, quando já a família está passando por uma situação de perder alguém, é isso? Isso. Pronto. Então, assim, existem muitos protocolos e muitas diretrizes que o Ministério da Saúde, né, oferece. O próprio CVV, né, como eu mencionei no início, também oferece muitas cartilhas de apoio a familiares, a professores, né, a educadores, aos jovens, aos profissionais da área de saúde, da área da assistência, né, social, enfim. Existe muito material para todos os públicos, né? Alguns órgãos disponibilizam esses materiais. Mas, de um modo geral, esse acompanhamento aos familiares é de extrema importância, né? Porque até como você começou, né? Você falou no início, é, o suicídio é algo muito doloroso, né? Principalmente para quem está envolvido, né? Para os familiares, para os amigos mais próximos, para quem fica, né? É muito doloroso. Então pode vir carregado essa decisão dessa pessoa, né? Essa tomada, né? De atitude pode trazer estigmas para a família, né? Pode trazer sintomas relacionados a um processo de luto mal elaborado, crises de ansiedade ou quadros depressivos. Então, essa família precisa ser acompanhada de maneira multiprofissional. Então, psicólogos, assistentes sociais, né, profissionais da psiquiatria. É interessante que uma equipe acompanhe essa família, né, dê toda uma assistência. O processo de psicoterapia é muito importante para que essas questões envolvendo esse suicídio desse ente querido sejam trabalhadas em psicoterapia, né? Então, toda a família precisa ser acompanhada de maneira multiprofissional. E em alguns casos, né, se for necessário o uso de medicação, dependendo, né, do contexto das demandas que surjam, o psicólogo, né, certamente vai fazer essa troca com os profissionais, né, psiquiatras ou outros, né, profissionais médicos que necessitem. Certo. Como você falou que trabalha em CAPS, você já se deparou com a situação de suicídio de alguém que já cometeu o ato ou que pretendia cometer?
Não, Gi, lá no CAPS, né, eu trabalho lá desde o mês de março, né, então eu tenho um período curto, né, e houve essa questão da pandemia também, então a questão de trabalhos grupais foram suspensos, né, então assim, a dinâmica de movimento do CAPS, né, mudou muito, né, diante dessa pandemia, assim como outros órgãos também. Mas lá eu não me deparei, né, eu já me deparei no NASF, né, quando a gente trabalhava junto nos atendimentos, já chegou demandas, né, de pessoas com pensamento, com ideia suicida, a gente chama de ideação suicida. A pessoa ela apresenta na fala dela, no discurso dela, ela fala sobre ter ideias, planejamentos sobre cometer suicídio, a gente chama de ideação suicida. Então já me deparei e também aqui em Garanhuns, né, eu atendo de maneira clínica, né, em consultório, e já me chegou demandas também de pessoas com ideação suicida, com discurso suicida, mas pessoas que, familiares, por exemplo, que passassem por um processo de luto, né, toda uma questão de movimentação desse sentido, por terem um parente ou uma pessoa querida que tivesse cometido suicídio, ainda não me chegou. Né? Certo. Né, enquanto assistente social, já me deparei com essa situação. É muito complicado e delicado, porque quando eu fazia o acompanhamento, né, tanto da família como da pessoa que chegou ao suicídio, a família depositava uma confiança muito grande nos profissionais que atendem, né? E quando o ato acontece, a família coloca toda a culpa no profissional, né? Nos profissionais nos quais atenderam, porque eles buscam, né, para diminuir a dor, né, algo que vá justificar o porquê, né, daquela pessoa, daquele seu ente querido ter chegado a ter a sua própria vida. E é complicado porque quando a gente trabalha em um município pequeno, no qual não temos política pública, né, voltada a esse público, né, fica complicado, porque a gente tem que se reinventar, né, e Isso. tentar, de todas as maneiras possíveis ao nosso alcance, enquanto profissional, minimizar aquela situação, fazendo com que a gente possa ter um sucesso, né, no atendimento e nem sempre isso acontece. Então, assim, enquanto assistente social, né, enquanto na minha área, na minha categoria, eu vejo e tento sempre buscar ouvir a escuta qualificada e buscar os caminhos, né, para que haja uma intervenção efetiva, né, que seja eficaz, que a gente consiga chegar a fazer o que está ao nosso alcance, que as políticas públicas, buscando parceria, né, quando não tem no nosso município, busquem outros municípios, mas que você, enquanto profissional, que lá jurou, né, fez um juramento quando você se formou, né, você tem um código de ética que você tem que zelar por ele. Então, assim, eu vejo que tem colegas, tem estudantes também do serviço social aqui, junto com a gente, pessoas da psicologia. E, assim, é só uma dica que eu falo, que você faça o que tiver ao seu alcance diante das políticas públicas, né? E não fraqueje diante de tal situação, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele medo, né? E principalmente quem não é da psicologia. Eu estou falando em relação a eu como serviço social, né? Que a gente vê toda a influência para chegar, social para chegar a um caso desse, né? Como você falou, citou tantos aí. Né, tantos fatores importantes, a perda de um familiar, o desemprego, né, que a gente luta todos os dias com essas expressões sociais, né, que nos deparam, que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, assim, é muito, muito importante a gente ter um olhar mais mais apurado para uma situação dessa, para a gente saber buscar, né, buscar ajuda, vamos dizer assim, os caminhos corretos, para que a gente possa fazer a nossa parte enquanto profissional. Isso.
E nós, Eu acho que uma pergunta aqui. Oi. É só complementando a tua fala, Gi. E assim, e nós, né, enquanto profissionais da assistência da saúde, nós somos responsáveis por manter a vida. Nós somos é, defensores da vida o tempo todo. Então, falar de morte, falar principalmente de suicídio, né, é realmente um tema que requer muito diálogo e também nós, enquanto profissionais que nos deparamos com situações dessas, é importante que nós também possamos exercer o autocuidado, né? Porque a gente se envolve, a gente se aflige, muitas vezes a gente pode se sentir culpado, culpada, como você disse, a família deposita uma, uma, como foi o termo que você usou? Um, Uma confiança, né? confiança, uma confiança muito grande no profissional que acompanha. Então, uma pessoa que tentou suicídio e não teve êxito, né? Então, ela é cercada de cuidados, de preocupação, e os profissionais que, porventura, possam acompanhar essa pessoa, né? Eles realmente são um depositário de confiança, de, olha, salve aquela pessoa, muitas vezes. Muitas vezes a família se sente fracassada, né? O que é que a gente está fazendo de errado para que essa pessoa pense em suicídio? Então, existe um clima de insegurança em todo mundo. Então, nós, enquanto profissionais que possamos acompanhar esses casos, realmente a gente precisa se cercar de autocuidado, né, para que a gente se fortaleça profissionalmente, se fortaleça pessoalmente e possa oferecer o máximo, né, de nossos serviços, como você disse, de uma escuta qualificada, de uma assistência qualificada. Então, nós, enquanto profissionais, também precisamos fazer psicoterapia. A gente precisa trabalhar algumas questões que para nós podem ser mais fragilizadoras, que nos deixem mais vulneráveis, que toquem naquela feridinha que todo mundo tem, né? Então, é importante nós também procurarmos o autocuidado o tempo todo, né? Exatamente. Exatamente. A Ângela comentou aqui, né? Ângela Lima, é, também psicóloga, né? Ela trabalha comigo, Oh, coisa boa. dividindo esse espaço de trabalho comigo. Ela falou muito importante esse tema. É importante falar sobre aqueles que tentam suicídio sem êxito e o sofrimento psíquico que fica e as possibilidades de novas tentativas. Isso. Então, assim, é, geralmente, né, pessoas que têm essa ideação suicida e têm uma primeira tentativa sem êxito, ela provavelmente ela vai ter comportamentos suicidas recorrentes. Então, é importante acompanhar essa pessoa, né, acompanhar os seus familiares, oferecer estratégias de cuidado, oferecer assistência psicológica, assistência social, oferecer assistência multiprofissional, né? É importante que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta respeitada na sua dor, né? Se sinta ouvida, compreendida, né? E que esses profissionais que acompanham, eles possam, através dessa assistência multiprofissional, esse olhar holístico, né? Ampliado, possam, através dessas estratégias, oferecer também possibilidades de outras vivências para essa pessoa, oferecer estratégias de vida, né, para essa pessoa que ela consiga enxergar sentido na sua existência. E muitas vezes isso vai mais além do que contexto psicológico, contexto psíquico. Envolve, como eu disse a você, envolve contextos sociais também. Então, essa parceria, né, entre psicólogos, assistentes sociais e outras profissões, principalmente nesses casos, é de extrema importância. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que tenta suicídio, ela pode ter tido essa ideia, né, enfatizada, né, ampliada no seu interior, né, por conta de fatores, além de psicológicos, fatores sociais também. Então, essa parceria é de extrema importância. Né?
Isso. Muito importante você ter falado. E assim, é importante a gente sempre frisar na questão do apoio familiar, né? Isso, Nós, enquanto profissional, a gente tem que sempre não trabalhar só a pessoa que está com esse sofrimento, mas isso, sim a família, na aceitação, no entendimento, de saber como conviver com a pessoa assim, como apoiar uma pessoa que está com esses pensamentos e nunca julgar nem achar que é besteira. Porque uma isso. pessoa, né, com pensamentos suicidas, ela pode chegar sim a cometer o ato. Isso, com certeza, né? Então, assim, a fala é sempre um indício, né, de algo que me causa sofrimento emocional, né? Então, não só em relação ao suicídio, mas existem discursos ainda que a gente ouve, né, por aí, de que depressão é bobagem, né, de que ansiedade e outros transtornos é frescura. A gente escuta essas falas ainda, né? Então, enquanto a Isso. saúde mental não for compreendida, né, no seu real valor e na importância que se tem, né, na sociedade, o quanto que é importante a gente olhar, né, para voltar-se, né, voltar para si, né, é, os discursos vão continuar dessa natureza ainda. Então, eu aposto no diálogo e aquele diálogo responsável. E principalmente o diálogo nas escolas e nos ambientes familiares, dentro da família. É muito importante conversar sobre o que a gente sente, né? Conversar sobre as nossas emoções. A gente vive numa sociedade que ainda é tomado como estranho até falar sobre as emoções. Essa nossa cultura ocidental, ela tem uma dificuldade de estabelecer estratégias de autoconhecimento, de falar sobre si. Ainda existe, principalmente na nossa região Nordeste, aquela questão de engula o choro, homem não chora, né? Falas dessa Verdade. natureza, né? Esses discursos assim, dessa forma. E com isso a gente cresce entendendo que emoções não são importantes, né? E o mundo interno, nosso mundo interior, nosso universo interior, né? Ele deve ser explorado, conhecido. A gente precisa se conhecer melhor para que nossos pensamentos, nossas ideias, nossos comportamentos possam ter uma congruência maior com o que a gente é de verdade. Então, tudo isso cabe na discussão sobre suicídio, né? Exatamente. É, trazendo a minha realidade de vivência, trabalho, Sim. eu ministrava um grupo de gestantes Uhum. e também a gente acompanhava o grupo do PAIF, né? No CRAS, é o principal serviço do CRAS é o PAIF. E a gente estava fazendo um resgate, um acompanhamento das famílias junto com a psicóloga. E das pessoas que estavam lá, dos participantes, é, fez um desabafo, né? Diante de uma situação que tinha se vivenciado com o seu, com um parente seu, né? E ela falava naquele momento ali responsabilizando um profissional, né? Dizendo que naquele momento, o momento dela só, o pai dela só tinha se suicidado devido a tantos pedidos de ajuda e apenas uma palavra, ela acreditava, apenas uma palavra teria resolvido, teria feito com que ele não cometesse o suicídio, né? E assim, eu vi a angústia daquela família e diante de uma situação que ela colocou uma responsabilidade para, digamos assim, que para minimizar a dor, né? Então ela buscou alguém para responsabilizar aquela dor, né? De ter perdido o pai. Então, assim, é muito complicado e difícil. E, assim, enquanto profissional, dê ouvidos. Quando alguém buscar ajuda, dê ouvidos, se escutem, né? E
mesmo que seja apenas uma palavra, como você falou aí, que a palavra é tão importante, que o diálogo é tão importante, também aposto nisso, né? Também eu acho que o diálogo é muito importante. Eu já vi algumas pessoas, já passei por alguns momentos difíceis enquanto pessoa, não profissional, mas enquanto pessoa, e que uma palavra me fez fortalecer, né? E enxergar outro mundo, enxergar outros caminhos. Então, assim como suicídio, né, a pessoa ela só vai ver o fim, né? A visão da pessoa que tem esse pensamento, ela só vai chegar, o pensamento dela só a morte. E quando você mostra outro caminho, principalmente pessoas que criam um vínculo, né, ou que já tem um vínculo com essa pessoa e que pode mostrar ou dar o apoio, mostrar a confiança, mostrar que existem outros caminhos, tentar, né? Tentar. E que muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo, né? Isso, Eu estava vendo que justamente essas campanhas, após essas campanhas, né, que o Brasil adotou essa campanha, como você falou, em 2015, né? isso. Mesmo antes, muito antes já tinha, mas diminuiu bastante. Por quê? Porque através do diálogo, através da informação, que a gente chega, né, a uma solução. Isso, há Então, quando a gente esclarecimentos, né? exatamente, exatamente. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto familiar, né? Saber ouvir e saber falar, né? Como você mesmo falou aí, a gente tem que saber, né? Uma conversa sadia e saber o que falar, né? Isso. Porque nem sempre o diálogo, assim, ele é benigno, né? Muitas vezes Isso. ele causa malefícios na vida de uma pessoa. Então, tem que saber colocar as palavras corretas e saber, né, como ajudar a pessoa que tem Isso. esses pensamentos e também a família, né? Gi, né, complementando essa sua fala, 90% dos casos de suicídio no mundo inteiro, eles são evitáveis. São mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Então, 90%. Então, vejam só, né? Então, existem estratégias, existe possibilidade, né, de reverter esses índices que são altos. Como eu disse para você no início, né, e para quem está acompanhando, né? De todos os países, apenas 38 países têm estratégias nacionais de prevenção ao suicídio. É muito pouco ainda, é um tema muito pouco discutido e refletido na sociedade como um todo, né? Então, você fala também na questão do poder da palavra, como a gente vem falando antes, e essa é uma das formas de prevenção, o diálogo, né? O diálogo sobre o tema, porém tem que ser um diálogo responsável, né? A gente precisa ter essa fala qualificada. Nós, enquanto profissionais, precisamos estar nos especializando o tempo todo, né? Para que esse diálogo, né, seja de forma qualificada, de maneira responsável, para que eu consiga, né, enquanto profissional, atender a essa demanda de ideações suicidas ou famílias que passaram por situações, né, de entes que cometeram suicídio, que eu consiga levar uma escuta e uma fala qualificada, uma assistência eficaz, né, para que outros transtornos, outras demandas sejam minimizadas diante de um tema, né, tão sério. Né? Isso, então, o diálogo é importante, mas o diálogo responsável. De todos os envolvidos, familiares, profissionais, organizações mobilizadoras de campanhas, inclusive essa campanha do Setembro Amarelo, ela tem mais força, ela tem mais espaço de diálogo no mês de setembro, né? Mas ela precisa ser discutida o tempo inteiro, o ano inteiro, né? Então, ações precisam ser desenvolvidas o tempo todo, não só no mês de setembro, né? Exatamente. E assim, é bem importante, né, nós, enquanto profissionais, trazer o nosso lado humano, né? Isso, Porque a gente tem que ser humano ao atender, né, alguém que esteja com um familiar. Que é muito difícil quem está com esses pensamentos procurar ajuda.
né? É muito difícil. Geralmente a pessoa se tranca, principalmente quando, como você falou aí, um dos fatores que seria a depressão, né? A pessoa ela se isola muito. Então, assim, quando acontece uma situação dessa, geralmente quem busca ajuda é alguém da família, né? E a gente sai, enquanto profissional, a gente tem que ser muito humano, a gente tem que ser empático, a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro, né? Para que a gente possa dar um atendimento humanizado, fazer um atendimento humanizado com qualidade, como você falou, com um diálogo responsável, né? E isso nós, tanto o serviço social como a psicologia, né? Como outras áreas também. É, eu me deparo no dia a dia com usuários, pessoas que nos procuram para um atendimento e que estão em sofrimento psíquico, né? E muitas vezes as pessoas chegam lá alteradas porque foram atendidas mal pelo médico, né, ou pelo psiquiatra, que seria o profissional mais responsável, teria que ser humano, né? Teria que estar Isso. ali para acalmar, para atender bem aquela pessoa que ela já está sofrendo, que não é fácil, porque quando a gente fala em relação à saúde, a gente fala o conceito de saúde, ele é um completo bem-estar, né? Isso. Físico, mental e social. Então, se a gente não está bem de um, a gente não vai estar com saúde de jeito nenhum. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter essa visão enquanto profissional. Né? Sempre estar se colocando no lugar do outro e ser bastante, muito humano. E Amiga, infelizmente a gente está chegando ao nosso tempo, né? Falta alguns minutinhos para a nossa live terminar pelo oh, tempo do passou tão Instagram. rápido. Foi ótimo estar com você, uma profissional maravilhosa, né? Você eu não tenho nem palavras para dizer. Trabalhei com você, dividi meu espaço de trabalho e sei a competência, tamanha competência que você tem, a profissional que você é. Eu acho que quem acompanhou, quem esteve com a gente, deu para perceber, pôde perceber, né? A pessoa, enquanto o ser humano, né? Quando eu falava, a pessoa ser humana, eu falava assim, pensando no atendimento com você, porque você é uma pessoa muito humana, muito iluminada por Deus. Muitíssimo obrigada, muitíssimo por você ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha contribuído. Então, abro agora o espaço para a finalização da nossa live. Uhum. Gi, eu faço das suas palavras as minhas, né? Mais uma vez, eu tenho um grande carinho, né, por você. Obrigada pelo convite, né? Eu realmente espero também que essa nossa discussão, essa nossa reflexão tenha ajudado muita gente, né? Possa também chegar a mais pessoas, né? Você sempre deixa as lives salvas, né? Isso. Então, quem não pôde acompanhar ao vivo, né? Pode acompanhar depois. Né? Então, eu espero que atinja muitas pessoas no sentido positivo e leve mais informação, leve mais reflexão para as pessoas sobre o suicídio. Gente, e não tenham vergonha, né? É, não se sintam culpados, né, em relação a pensamentos referentes ao suicídio, né? Mas assim, antes de tudo, procurem ajuda, procurem apoio emocional. Existem diversos profissionais e redes de apoio, né, que podem te ouvir, te oferecer apoio qualificado. Então, procurem ajuda, não guardem a dor de vocês só para vocês, não. E Gi, mais uma vez, obrigada, amei. Eu que agradeço. Quero agradecer a todos que estiveram junto com a gente durante a live, né? Muito obrigada. Tenham boa noite e fiquem com Deus. Beijo, amiga. Tchau. Tchau, Até a Gi. Tchau, próxima. pessoal. Até.